Pode sentar. Que bom que nos encontrarmos na casa de Deus, neste domingo festivo em que o Senhor preparou para todos nós. Preparou para falar ao nosso coração, para nos encher de paz, para nos encher de alegria. E eu quero começar aqui dizendo da importância da gente participar bem da missa. Como pastor, eu tenho a obrigação de fazer isso. Isso é formação, é ensinamento, são passos litúrgicos. Primeiro, quando a gente vai ouvir a palavra de Deus, precisamos ter toda a atenção. Nada pode nos dispersar. Uma mensagenzinha no celular, o colega do lado que começa a conversar. A palavra de Deus, se ela não for escutada, ela não vai ser, consequentemente, acolhida. E dificilmente a gente sai entendendo aquela palavra. Isso serve para a primeira leitura, para o Salmo, para a segunda leitura, para o Evangelho. Atenção à palavra de Deus. Só pode comungar da Eucaristia quem antes comunga da palavra. Tá certo? São duas mesas importantes na nossa vida e no nosso domingo. Isso serve para quem ouve a proclamação da palavra de Deus e serve também para quem proclama a palavra de Deus. Quem proclama deve proclamar com inteira disposição. Palavras bem pontuadas, não é? E isso serve para todos, tá? Para os leitores, para o padre, para o diácono, para todos. Porque nós somos, em nome de Deus, aquele que trazemos a palavra de Deus. Outro detalhe para a gente participar bem da missa, principalmente dominical, minha gente, tem sido uma preocupação. Às vezes já entramos, já terminou o ato penitencial e começa a chegar a gente. E chega, e chega, e chega. Qual que é o problema disso? Vamos lá. Quando a gente chega atrasado, a gente perde o ato penitencial, então a gente não pode comungar mais nessa missa. Perdemos. Para eu comungar na missa, eu preciso participar de outra. Ah, padre, mas eu tive desejo de vir e furou o pneu. Justificado. Justificado. É diferente. Mas tem gente que anda atrasado o tempo todo e em tudo, né? Então precisamos vigiar. Por quê? Atrasar na igreja, para a missa. Qual é o horário que começa essa missa? 8 horas. Aí depois tem gente, padre, mas eu cheguei só 4 minutos atrasado. Já passou o ato penitencial, então não pode comungar. Não participou da missa inteira. É um dos mandamentos da igreja, participar da missa inteira aos domingos e dias santos. Precisamos cuidar disso, porque se a gente vai para o aeroporto pegar um voo, se chegar atrasado, acho que aqui tem gente que já passou por essa maravilha, né? A gente chega lá e eles não esperam, não. Esperam? Não. Fica para trás. Vamos tomar cuidado para a gente não ficar para trás diante da graça de Deus. Deus se dispõe a derramar sua graça sobre todos. Mas às vezes a gente corre o risco de ficar para trás, com um atraso. Padre, mas são só 2 minutos. Sim. A missa começa 8 horas pontualmente e começa com a procissão de entrada. Se eu cheguei depois disso, eu já cheguei atrasado. Então é importante a gente voltar a esse valor, não é? Priorizar o que é tão sagrado para nós. Voltando aqui então à liturgia do 5º domingo da Quaresma. Nós temos na primeira leitura, embora seja tão pequenininha a leitura, mas uma espiritualidade tão grande. Tantos ensinamentos nós temos aqui nessa leitura. Olha só, são só 3 versículos. Se você prestou atenção, você entendeu que Deus chamou o profeta Ezequiel e ele leva o profeta Ezequiel para um lugar e mostra um vale. Aqui é para a gente contextualizar, né? Isso aqui está antes dessa leitura de hoje. Mostra um vale de ossos. Aí agora começa a leitura. Assim fala o Senhor: ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. Por que Deus chama Ezequiel para um vale?
um vale de mortos. Aí nós vamos entender o contexto agora. Veja bem, nós temos que entender que Deus é pródigo e Ele sabe o que faz. Nós temos aqui então no versículo 12, que é o primeiro versículo da leitura de hoje, o cenário de morte. Deus leva Ezequiel a um vale cheio de ossos sequíssimos, ossos ressecados. Imagina você indo no cemitério, lá já há mais de 10 anos, aquele corpo lá, só tem ossos. E esses ossos ressequidos, sequíssimos, representa ali o povo de Israel. Por isso Deus chama, vem cá, no vale de morte, Ezequiel, para te mostrar como é que está o povo de Israel. Sem esperança, sem vida. Assim está o povo de Israel. Primeiro ponto é esse, o cenário de morte. Segundo, nós temos a palavra de Deus e, consequentemente, sua ação. Deus ordena que Ezequiel profetize para os ossos, e quando Ezequiel obedece essa ordem, ele vai lá profetizar para os ossos. O que acontece? Um grande movimento, os ossos se juntam, formando corpos. Vamos nos atentar, nós estamos numa visão. Deus permitiu Ezequiel ter esta visão. Ali, Deus pede mais uma vez para Ezequiel. Deus dá uma ordem. Agora profetiza sobre esses corpos a graça do Espírito Santo. Porque o que Deus quis mostrar para ele? Não adianta nada, somente corpos, somente ossos juntos, os corpos formados, sem vida. É preciso ter vida, profetiza. Por duas vezes Deus pede para Ezequiel profetizar. Profetiza para os ossos, eles se juntam. Profetiza o Espírito Santo e o Espírito Santo dá vida. Porque não adianta nada ter um corpo sem vida, sem o Espírito Santo, nada somos. Aí nós entramos no mérito da segunda leitura de hoje. O que São Paulo ensina aos Romanos? Se somos de Cristo, também temos o Espírito Santo. Só tem o Espírito Santo aquele que é de Cristo. Que não tem Espírito Santo. O Espírito Santo é para todos que creem em Jesus e que o acolhem em sua vida. Por isso tem muita gente perturbando por aí, né, gente? No mundo. Quanta violência, quanto abuso, quanta coisa triste e entristecedora nós encontramos por aí. Será que essas pessoas têm o Espírito Santo? É mais fácil dizer que elas têm um espírito de porco, né? Como é que a pessoa sai matando a outra por aí? Denegrindo a imagem dos outros? Não é? É triste, mas essa é uma realidade que acontece. Quem tem o Espírito Santo tem vida, a vida de Deus, o sopro de Deus. Depois nós temos aqui no versículo 14 a promessa de restauração. Olha só, os ossos representam a casa de Israel. Vamos lembrar disso. O povo de Israel, triste, sem esperança, angustiado, no exílio. É aquele povo que estava lá no exílio. Ainda existia assim uma promessa de que eles sairiam do exílio e passariam de volta para a terra de Israel. Porém, isso não aconteceu ainda. Eles estavam ali tristes. Então, naquele momento os ossos representam isso, a casa de Israel que dizia, nossa esperança acabou. Deus promete abrir os túmulos neste momento. Deus chama Ezequiel, promete abrir túmulos, retornar à terra de Israel, aquele povo, e colocar o Espírito neles, restaurando ali a nação, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Essa é a promessa de Deus. Deus é pródigo, Deus é bom. Deus, Ele age. E Ele age por meio da palavra e Ele age por meio da profecia. Nós aprendemos na primeira leitura de hoje. O que este texto nos ensina? 3 coisas. Primeiro, o poder de Deus, que demonstra que Deus tem poder absoluto para transformar qualquer situação impossível. Na sua vida tem alguma situação impossível, sim ou não? Confia em Deus. Ele pode tudo. Tudo posso naquele que me fortalece.
Segundo ensinamento, restauração espiritual. O Espírito de Deus traz vida à morte espiritual, renovando a fé e a esperança. Está sem fé? Está sem esperança? Olha aqui, ó, restauração espiritual. Se confia a Deus, deixa Ele agir na sua vida, tenha confiança. Depois, a importância da palavra de Deus. Por isso eu comecei aqui antes da homilia, falando para a gente ficar mais atento à palavra de Deus. Olha a importância da palavra de Deus. A obediência à palavra de Deus, quando Deus diz para Ezequiel, profetiza, a obra acontece. Os ossos se juntam e o Espírito Santo desce para dar vida. A obediência à palavra de Deus é o meio de iniciar a transformação. Tem muita coisa que não aconteceu ainda na nossa vida, porque não abrimos o nosso ouvido espiritual para a palavra de Deus. A gente entra na missa, sai vazio da palavra. Às vezes a gente vem e não sabe o que foi a leitura, não sabe o que foi o evangelho. E tem gente que fica pensando tanto na morte da bezerra que não sabe nem o que o padre falou. Que ensinamento eu tirei naquele domingo? Quando eu voltar para casa depois da bênção da missa, que é chamada bênção de envio e não bênção final, não existe bênção final em missa. Existe bênção de envio. Deus está nos enviando por meio da igreja para uma missão lá fora, para a família, para a missão do trabalho, para a realidade em que eu vou estar durante a semana. Então eu devo levar essa palavra de Deus. Mas para isso eu preciso ouvir bem a palavra aqui, para poder praticar lá fora. Como é que eu pratico algo que eu não escuto? Então eu preciso escutar, obedecer e levar essa palavra para a minha semana. Nós aprendemos então, a partir deste texto, a grande graça de Deus, que foi realizada para o povo de Israel e é realizada para cada um de nós. 6 lições dessa primeira leitura. Olha só, 3 versículos, mas a espiritualidade que está por detrás. Eu fiz questão de trazer porque está tudo envolvido lá no Evangelho. Vamos lá, primeira lição que essa palavra nos ensina. Encare a realidade. Faça a sua parte. Mas confie no impossível. Deus sabe todas as coisas. Não perca a esperança. Não perca a fé. Segundo, profetize a palavra de Deus. Talvez na sua família não aconteceu aquele milagre ainda, por falta deste elemento. Profetize a palavra de Deus. Deus fala e nós devemos obedecer. Profetize. Terceiro, obediência. Às vezes a gente sabe o caminho, mas a gente não obedece. Se Ezequiel não tivesse obedecido a Deus, ele não teria ido lá naquele vale de morte, não teria profetizado sobre os ossos, não teria profetizado sobre o Espírito Santo e muito menos teria contemplado aquele milagre da restauração daqueles ossos, se transformando em corpos, ganhando vida. E ele não teria levado essa esperança para o povo de Israel. Depois, quarto, a dependência total do Espírito Santo. Sejamos homens e mulheres do Espírito Santo. O mundo está com necessidade de homens e mulheres nutridos do Espírito Santo. Por isso tanta violência, por isso tanta guerra, por isso tanta prostituição. Falta o Espírito Santo. Falta abertura para esse Espírito Santo. Mas também falta da parte dos pais a profecia. Profetize sobre os seus filhos, sobre suas crianças, sobre os seus jovens. A graça de Deus. Profetize o Espírito Santo na vida deles. Você fala de Deus para os seus filhos? Você leva essa profecia lá para a sua casa? Nós não podemos ser apenas meros espectadores da graça de Deus. Deus quer muito mais. Precisamos ser colaboradores. Depois, um ensinamento bonito, o quinto ensinamento, a lição que a gente aprende. O vale é lugar de preparo, não de morte. Repete comigo essa. O vale
é lugar de preparo, não de morte. Deus não levou Ezequiel para a morte, mas levou Ezequiel para preparar-se e também para preparar o povo para a vida. O deserto da nossa vida é um lugar de preparo, não é lugar de morte. Está passando por deserto? Está passando por noites escuras? É lugar de preparo, não é lugar de morte. Agora a gente precisa ter fé, esperança. Não posso duvidar do impossível que Deus é capaz de realizar na minha vida. Sexta lição: Deus restaura a esperança, ou seja, o propósito. Deus dá vida através daquela visão a Ezequiel. Deus dá vida a todo o povo de Israel. A visão visava curar o sentimento de esperança perdida do povo de Israel. Deus transforma aquele cenário de desolação, de exclusão, em um exército restaurado. Quer ser um povo restaurado? Então, ouça a palavra de Deus e deixe o propósito ser renovado. Nada de perder a esperança, porque parece que não tem mais jeito, porque parece que não tem mais solução. São só ossos. Deus pode tudo. Repete isso. Deus crê nisso. Na igreja a gente não pode ser igual papagaio, não, né? Eu estou falando porque o padre está falando para falar, mas não. Tem que vir do coração. Tem que vir do coração. Deus pode tudo. E aí a gente entra no mérito do evangelho de hoje. Deus pode tudo ou não? O que Ele fez no evangelho de hoje? Ressuscitou Lázaro. Jesus visita aquelas duas irmãs que estavam em luto. Quem que passou por algum luto esses tempos, nos últimos tempos? Levanta a mão. Dói o luto? Dói perder alguém que a gente ama? Quem já passou há tanto tempo também sabe o que é perder uma mãe, o que é perder um pai, o que é perder um filho, o que é perder alguém que a gente ama. Dói? Dói. Aquelas irmãs estavam sofridas. E o que aconteceu de extraordinário? As irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Jesus disse o que? Essa doença não leva à morte. Esse vale não é para a morte. Este vale é para a construção, é para a renovação. E disse Jesus, ela serve para a glória de Deus. Esse vale serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E Jesus era amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Tanto que Jesus chorou a morte de Lázaro. É o único relato do Evangelho que nós temos Jesus chorando. Ele chora, porque eram seus amigos. Jesus se compadece. E quando ouviu que estava doente, Jesus ficou ainda ali 2 dias naquele lugar. Então ele disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. E quando Jesus chega, encontra Lázaro sepultado já há 4 dias. Um corpo sepultado já há 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, o que aconteceu? Ela vai ao encontro de Jesus e Maria fica em casa. Marta vai ao encontro de Jesus. O que Marta foi fazer com Jesus? Reclamar. Marta gosta de reclamar. No seu direito, sim. De certa forma, sim. Mas ela reclamou com fé, com esperança, com confiança. Eu estou reclamando diante de alguém que pode tudo na minha vida. É isso que ela fez. Olha só. Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, já que o Senhor não estava, meu irmão morreu por isso. O Senhor foi ausente. Foi mais ou menos isso que ela quis dizer. Mas mesmo assim, olha só o que ela disse. Eu sei que o que pedires a Deus, Ele fará. É impossível ressuscitar um morto? Humanamente falando? Sim, é impossível. Humanamente falando, sim. Mas para Deus,
Nada é impossível. E aí Jesus fala o que para aquela mulher? Teu irmão ressuscitará. Teu irmão ressuscitará. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Tenhamos alegria em obedecer a palavra de Deus. Para isso, antes precisamos escutá-la com todo o carinho do nosso coração, com toda a vontade, com toda a fé, com toda a esperança. Deus pode fazer o impossível. Ele só precisa de duas coisas da nossa parte. Vai profetizar, seja obediente. O resto é com Ele. Se eu fizer a minha parte, que é o possível, Deus fará a dele, que é o impossível. Que Ele nos dê bênção, graças e milagres, a partir da profecia e da obediência à sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.